some kind of serenade for you, the one I love, or I do. But oh, the words I could ever say will fall short of your lovely ways, and I stand here so amazed by you. From the garden to the shadows, every heartbeat belongs to you, like a sharp arrow. Oh, you got me, you sent me through. Now I started so shallow, deeper. You hold me down when it's hardest to follow. I remember to hold up the crowd. To handle your imminence, but bow beneath the extravagance, and still you stand here with open arms. And it's you, you never let go of me, it's true, and the truth is what sets me free. No. Boa noite, a paz do Senhor. Vamos à nossa agenda da semana. Segunda-feira, às 20 horas, tem Ministério de Intercessão. Terça-feira, 9 horas da manhã, vem orar e cultuar com o Círculo de Oração. Às 19h30, vamos fazer o ID de Jesus na Feira Noturna de Barueri. Dia 27 é a nossa quarta com propósito. Venha cultuar conosco. Domingo, às 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar Jeremias do 42 ao 51, Juízo contra as nações vizinhas e a queda da Babilônia. Às 18 horas, tem o culto da família. E já anota aí, o mês de setembro começa com um culto especial no dia 3 às 20 horas. Pastor Rodrigo Soeiro apresentando os clássicos, com a participação da Orquestra Renovação e o cantor Rodrigo Mozart. Traga 1 quilo de alimento para ajudar o próximo. E no dia 6 de setembro, o ADR Mulher te convida para a Festa da Primavera. A partir das 16 horas, terá venda de doces e salgados com grande variedade, um momento de diversão e comunhão. E às 18h30, a apresentação da Companhia Nissi com a peça teatral Batalha Invisível. Você não pode ficar de fora. ADR, a Igreja Família de Famílias. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há mal que nunca se acabe, dor que dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus vai agir e vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Deus está do seu lado, vai ficar tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te ajudar. Tenha força, tudo vai passar. Nunca perca a esperança, um novo
Aleluia, aleluia. Não devemos desistir, independente das barreiras, das dificuldades. Deus abençoe Renovação Kids, as nossas crianças. E eu cumprimento a todos presentes aqui na paz do Senhor. Amém? Você também que está nos assistindo, cumprimento na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu vou pedir, vamos ficar em pé, vamos orar para dar continuidade ao nosso culto, que nós já ouvimos aqui as nossas crianças adorando a Deus. E aproveito para convidar você, pai, você, mãe, que tem sua criança aí, que não participa desse lindo grupo, pode vir. Estão ensaiando aos domingos, né, antes do culto, é isso? 5 horas, 17 horas, traga. E também agora elas cantaram, foram aqui para a sala. Nós temos divisão ali das faixas etárias, é o culto, não é um cultinho não, eles têm um culto ali realmente de adoração a Deus. Então leve, se a sua criança estiver aí, tá, de 0 ano que tem o berçário até 12 anos, de 12 anos para cima já é adolescente, então já fica conosco aqui cultuando a Deus aqui dentro. Então vamos orar e agradecer a Deus. E antes de orar, queria ler contigo Atos, que é o nosso tema aí, o texto bíblico principal, Atos 4 e 20. 4 e 20, vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais uma vez, 1, 2, 3. Pois não deixamos... Perdão, desculpa, eu atrapalhei vocês. No 3, 1, 2, 3. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, mais dessa vez, ó Pai, mais nessa noite. Nesse domingo, Senhor, depois de uma escola bíblica abençoada, depois, Senhor, de algumas reuniões que fizemos, de ensaios que tivemos, e agora estamos aqui, coração aberto, Senhor. Primeiro pedir perdão pelos nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Senhor, e venha nessa noite receber o nosso culto, Senhor, a nossa celebração, ó Pai. Venha, Senhor, receber, Senhor, a nossa adoração, ó Deus. Que possamos estar com o coração aberto, Senhor, e com sinceridade de coração, ó Pai. Que possamos, Senhor, estar prontos, ó Pai, a entregar, e não somente a receber, a entregar um culto racional, um culto inteligente, ó Pai, de adoração, mas não somente, Senhor, de adoração, mas de louvor. Louvando a Ti, Senhor, por tudo que recebemos e por aquilo que ainda iremos receber. Eu te peço, seja conosco, ó Deus, ajuda-nos em tudo, ó Pai. Aqueles que estão a caminho, traga-os em paz. Nós que já estamos aqui, seja conosco, ó Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, porque eu oro no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Domingo passado, eu perguntei aqui, eu falei que nós estamos aí numa campanha, né, para tentar aumentar os inscritos da nossa YouTube principalmente, tá? Nas redes sociais em geral, mas graças a Deus, você consultando, já tivemos um aumento, aquela que é um aumento pequeno, mas eu peço você, essa semana mesmo, onde eu fui, eu perguntava, você... já participa do nosso culto online, que muitas vezes a pessoa não pode vir. Então eu falei, então conecte aqui, AD Renovação, abra aí e já se inscreve, porque você se inscrevendo, você já vai ser notificado quando... já está aí no telão. Então você que ainda não convidou alguém, ou talvez nem você mesmo está inscrito, se inscreva aí nas redes sociais. Isso é bom para nós como igreja, para alcançarmos a todos. Nós acabamos de ler, né? Pois não podemos deixar de falar do que vimos
e ouvimos. E graças a Deus, nossos cultos, os nossos trabalhos têm sido uma bênção, os nossos núcleos evangelísticos, que são os pequenos grupos também. E nessa noite nós vamos dar sequência ao nosso culto e vamos cantar o hino 200 da nossa harpa. E esse hino é maravilhoso. Quão bondoso o amigo é Cristo. E ele, assim, quem não conhece, ele tem uma história muito bonita. Então eu convidei aqui a nossa pastora Cris, não sei se ela, Cristine, está aqui. Isso, me ajuda aqui. E ela vai falar um pouco dessa história. E na sequência nós iremos cantar. Eu queria que você cantasse conosco e convidar aqui Leandro e a Jaque, tá? Os dois aqui para cantar junto e acompanhar junto com todos da igreja, por favor. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Feliz por poder estar aqui. Eu fiquei impossibilitada de congregar com os irmãos nos últimos 2 domingos. Tive um mal-estar, mas graças a Deus estou bem e agradeço as orações, viu? E feliz, com meu coração aquecido, por poder estar aqui essa noite juntamente com vocês para a gente adorar, né, ao nosso Deus. Eu quero contar para vocês, compartilhar com vocês a história desse hino que nós vamos então louvar ao Senhor, que é o Quão Bondoso Amigo é Cristo. O hino Quão Bondoso Amigo é Cristo foi escrito por Joseph Scriven, que viveu de 1819 a 1886. Um homem que experimentou a dor profunda da perda, mas também o consolo e a fidelidade de Cristo. Ainda jovem, vivendo na Irlanda, Joseph passou por uma tragédia marcante. Sua noiva faleceu tragicamente na véspera do casamento. Profundamente abalado, ele deixou sua terra natal e mudou-se para o Canadá em busca de um recomeço. Contudo, anos depois, já em solo canadense, enfrentaria uma nova dor. Sua segunda noiva adoeceu gravemente e veio falecer poucos meses antes do casamento. Diante de tantas perdas, Joseph mergulhou em uma profunda depressão. Foi nesse momento sombrio que ele teve um verdadeiro encontro com Jesus Cristo. E transformado por este encontro, tomou uma decisão: dedicar inteiramente sua vida à obra de Deus e ao serviço do próximo. Joseph passou a viver de forma simples, usando todos os seus recursos para ajudar os necessitados, doava, trabalhava, servia com alegria, e logo ficou conhecido por sua comunidade como o bom samaritano de Port Hope, na província de Ontário, no Canadá. Foi nesse período que do outro lado do oceano, a sua mãe, ainda na Irlanda, adoeceu gravemente e pediu que o filho fosse visitá-la. Mas Joseph, também adoentado, não tinha condições de viajar. Além disso, a distância tornava a viagem impossível. Com o coração partido, ele escreveu uma carta para a mãe. Mas aquela carta, escrita entre lágrimas e saudade, acabou se transformando em algo maior. Um poema de consolo, fé e esperança, exaltando Jesus como amigo sempre presente, fiel e bondoso. Esse poema atravessou o tempo e os continentes, tocando corações por gerações, até se tornar o hino que hoje conhecemos como Quão Bondoso Amigo é Cristo. Vamos louvar ao Senhor? Amém.
Aleluia. Você pode aplaudir mais forte a esse Senhor que nos dá a certeza de um futuro, que nos traz esperança. E nós glorificamos a Jesus por estarmos aqui mais uma vez reunidos. E que bom que você conseguiu chegar. Deus tem uma palavra de ânimo, de encorajamento para você nessa noite. E eu estava em casa pensando, às vezes diante das circunstâncias a gente é tão falho, né? Tão fácil de ser abalados. E quando a gente olha para a palavra, o Senhor sempre nos revela que Ele está no controle de todas as coisas. E nessa noite Ele quer dizer para você, Ele quer dizer mais uma vez para mim, reafirmar que Ele é a esperança que nós precisamos. Amém? Eu queria pedir para os nossos amados ali colocar em Lamentações, capítulo 3, versículo 23, antes de nós começarmos a louvar a próxima canção. Capítulo 21, quer dizer, verso 21, versículo 21. Isso. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Pode seguir. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. O Senhor tem renovado a sua fidelidade, a sua misericórdia sobre nós. Nós precisamos confiar nele e acreditar que Ele verdadeiramente está no controle de todas as coisas. E o nome de Jesus, um dia Ele entregou por amor a nós. E esse nome nos rege até os dias de hoje. É esse nome que simboliza verdadeiramente a esperança. O inimigo ele tem lutado de todas as formas, com muitas ciladas, para nos abalar, para nos dizer o contrário disso. Mas Jesus mais uma vez reafirma nessa noite: clama o meu nome e eu estou aqui. Eu estou aqui para curar, eu estou aqui para quebrar a cadeia, para tirar empecilhos. Sou eu o governante da sua vida. E eu quero te convidar nessa noite a declarar o nome de Jesus. Ainda que a sua mente esteja perturbada por qualquer motivo, por qualquer preocupação, clame o nome poderoso de Jesus e a sua história mudará. Quero te convidar a se colocar de pé agora. Quantos querem declarar o nome precioso de Jesus? Quantos creem que o nome precioso de Jesus é poderoso o suficiente? Nós chamamos, Senhor, obrigado. Nós declaramos o seu nome, Senhor, sobre todas as circunstâncias. Tu és a nossa esperança. Em Ti, Senhor, nós confiamos. Nós dependemos de Ti. Aleluias. Tu és santo, Jesus. Bendito é o seu nome, Senhor, para todo sempre. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Você pode clamar esse nome poderoso. Jesus, quero declarar teu nome. Ele está presente aqui, quebrando os vícios desta geração. Aleluia. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Ele tem vida para você nessa noite. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Precioso é o seu nome, Jesus. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Ele. Toda alma em depressão, Ansiedade e medo saiam agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
nome de Jesus, Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o seu Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome, oh Jesus, sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Oh Jesus, amamos o teu nome, Deus. Ah, Jesus, vem sobre nós com mão forte e poderosa, Senhor, nessa noite. Oh Jesus, resgata-nos, Pai. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai Trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Aleluia! Você pode glorificar o nome precioso de Jesus. Aplauda mais forte a esse Deus. Ele não falha, Ele não muda, Ele é imutável. E é nesse Deus, esse Jesus que nós confiamos, que nós cremos. Eu não sei o que tem te aprendido, que tem te deixado apreensivo. Se é algo na sua mente, se é alguma doença física. Mas em nome de Jesus, este nome tem poder e essas cadeias serão quebradas. Não para a nossa alegria, não para o nosso conforto, mas porque Ele é vitorioso, Ele é poderoso para isso. E nós vamos continuar. Enquanto você adora, querido, Deus faz maravilhas. Enquanto você adora, querido, Deus alcança aquela pessoa que você está pensando agora, que você está preocupado agora. Enquanto você adora, Deus muda as circunstâncias. Enquanto você adora, Deus fala com você. E nós confiamos em Ti. Como é lindo o Seu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Deus,
Espírito Santo, nós amamos a tua presença, Jesus. Obrigado pelo teu amor, aleluias, aleluias. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. Que mistério, Senhor, o mistério de tua glória. Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é. Ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Ó quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Aleluias. Deixou o céu para buscar-nos. Ele te resgatou. Veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é. Maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é. Nome de Jesus, ó quão maravilhoso é, nome de Jesus. Deus Pai teve um plano de amor por nós, entregando o seu Filho na cruz do Calvário, e a morte ele venceu para nos trazer vida. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Levante suas mãos e declare: és invencível,
coração, querido, e feche seus olhos. E fale com o Senhor. Diga que você crê nessa palavra de esperança. Que Ele verdadeiramente é poderoso. Que Ele verdadeiramente cuida de você, cuida dos seus, cuida das suas causas. E acima de tudo está contigo nessa peleja. Nós te adoramos, Senhor, e mais uma vez nós vamos declarar: Tu és poderoso. Poderoso Tu és, Senhor, para todo sempre. Poderoso esse nome é. Cante. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Este nome é poderoso, é sobre todos os nomes. Nós exaltamos a Ti, Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável. Só a igreja. Hoje pra sempre Tu reinas. És invencível, és invencível, inigualável. Hoje pra sempre reinarás. Teu reino é a glória, é a acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, poderoso o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela esperança de vida e de vida eterna, Senhor. A Tua palavra não muda e não falhará. Nós aguardamos a Tua volta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Peço já desculpa para os irmãos do meu nervosismo aqui, da voz trêmula, mas eu aprendi que cada vez que a gente treme a voz aqui, nesse lugar, não é sinal de fraqueza, é de responsabilidade, porque nós estamos falando na casa do Pai para os filhos do Pai, amém? Eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite que me foi feito e compartilhar com os irmãos um pouquinho do que tem acontecido na minha vida e na vida dos outros integrantes desse trabalho, que um dos muitos trabalhos importantes que a igreja tem, que são os NEs. Muitos conhecem os NEs são os núcleos evangelísticos, né? E o que são os núcleos evangelísticos? São os encontros, aquelas comunidades que a gente faz semanalmente, na casa de um irmão, num lugar reservado para isso, né? E lá acontecem muitas coisas interessantes, e temos muitos benefícios, e é um trabalho muito importante. Para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de fundamentar meu momento aqui em um texto que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, nos versículos 42 ao 44. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Amém? Isso é o que acontece nos NEs. Nós temos ali a oportunidade ali
de ler a palavra, de estudar um pouco sobre um tema que é exatamente linkado com o tema da igreja, o tema da ADR, e a gente consegue, através das experiências que a gente compartilha com os irmãos, dos testemunhos que a gente ouve, a nossa vida é edificada e a gente tem avanços na nossa vida espiritual, amém? Nós temos oportunidades maravilhosas de compartilhar um testemunho, de ouvir de um irmão sobre aquela situação e aprender com eles. Mas o mais importante que eu queria trazer aqui é uma das coisas que acontece no NE, são um momento que a gente faz de oração para os outros. Em Gálatas 6:2, a palavra de Deus fala assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, Cristo esteve aqui e falou aqui para que a gente levasse o fardo dos nossos irmãos. E como é que a gente faz isso? Através da oração. Meu testemunho é rápido. Em final de 2023, eu e minha esposa, a gente procurava um diagnóstico para o Rafael. Rafael é meu filho do meio e ele teve atraso de fala e alguns atrasos. E a gente começou a procurar, através até de uma palestra que teve aqui na ADR, e se deparar com possibilidades. E essas possibilidades me deixaram assim muito amedrontados. O meu medo não era o medo do diagnóstico. O meu medo era o medo do que seria, o que aconteceria, como seria dali para frente. E eu me lembro exatamente na semana que a gente ia fazer a passagem no médico, né? O pastor Paulo trouxe aqui uma situação de um outro irmão, chama Ricardo Milan. Ele teve um diagnóstico, eles estavam atrás do diagnóstico da filha dele, Ana Clara. Ela estava passando por uma série de exames e ela estava com uma preocupação ali, eles estavam com preocupação, a família, porque ela tinha alguma coisa muito mais séria na garganta. E o Ricardo Milan, ele foi confiado ao nosso NE. E ele entrou online naquela semana, e aquela semana a gente falou de jejum. Eu me recordo de naquela semana estar preocupado com a minha situação, mas eu falei assim, nossa, e essa situação desse pai? E a gente ali compartilhando a palavra, aquilo me tocou, e no final eu lembro de ter falado para ele assim, Ricardo, eu vou fazer um jejum em prol desse diagnóstico, desse resultado, da sua filha. Eu estava precisando de um, mas naquele momento me veio uma coisa muito forte de fazer em prol do outro. E eu não quero engrandecer aqui o gesto que eu fiz. O gesto que eu fiz pouco importa. O que importa naquele momento, o que importou foi o sentido de colocar o outro. Eu falei assim, o meu caso, meu filho está saudável, está correndo. Eles estão com uma preocupação muito maior. E eu me lembro de ter falado para ele, eu só vou entregar esse jejum, só vou terminar quando esse diagnóstico chegar. E para a honra e glória do nome do Senhor, esse diagnóstico foi muito bom. Ele viveu um milagre e a filha dele não teve aquela sequência que ela teria, que era uma coisa de câncer, era uma coisa muito mais complicada. Já meu filho teve o diagnóstico de autismo. Mas, como eu falei, o meu medo não era do diagnóstico, era da sequência. E até hoje, nós estamos em 2025, eu tenho participado constantemente do NE e os irmãos ali têm orado por mim. Os NEs, eles são muito mais do que um grupo de oração ou de estudo. Eles são um grupo de rede de apoio. Que você pode chegar ali e colocar o seu coração, a sua causa, de uma maneira muito mais pessoal, porque é um relacionamento e uma reunião pessoal, e você pode ser acolhido. E às vezes você é acolhido, às vezes você acolhe. E nesse caso do Ricardo, a gente o acolheu e, para a honra e glória do Senhor, tudo deu certo. Para mim também deu. O diagnóstico do meu filho foi realmente de autismo. Meu filho está aí brincando, está fazendo, e o porvir do meu filho, onde eu tinha medo, eram as terapias, ele tem. Era um acompanhamento de saúde, ele tem. Era a mãe dele poder dar o melhor que ela podia para ele, assim como eu, e ele tem. E ele tem tido isso até hoje. O milagre do Ricardo foi um, e o meu também foi um. Então eu honro a vida, a Deus, né, e a vida dos irmãos que têm orado por mim, e orado pela minha família, nos NEs. O meu NE é o Fazendo Discípulos, que é muito bem liderado pelo Rodrigo e pelo Ivo, que são pessoas maravilhosas. Nossa sede é na casa do irmão Ricardo, e tem sido semanas maravilhosas. Eu encorajo os irmãos que não fazem parte, façam parte, busquem. Porque você pode expor uma situação de uma forma muito mais pessoal e informal e ser acolhido
por aqueles irmãos, né? É muito mais fácil e a gente compartilha essas experiências valem para outros. E para finalizar, eu gostaria de ler Efésios no capítulo 1, eu vou pedir ajuda para a mídia, no versículo 11. Nele fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Amém? Os irmãos, para finalizar isso, a vontade é do Senhor, mas o gesto que a gente pode fazer, essa parte que a gente pode fazer de orar pelos irmãos, é muito bonito. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do Wallace. Paz do Senhor, igreja. Lembrando que hoje nós estamos sem a transmissão online, sem a transmissão pelo YouTube nesse momento ao vivo, mas está sendo gravado, vai ser postado depois no canal da ADR lá no YouTube. Como o pastor Wallace falou aqui no começo do culto, você pode se inscrever e vai receber a notificação assim que for postado. Deus abençoe a vida do Wallace, da família dele, do NE dele. E o Senhor tem feito grandes coisas na nossa igreja através dos nossos núcleos. Para você que ainda não participa de um núcleo evangelístico, toda semana na casa de alguém pertinho de você tem um núcleo lá esperando você, sua família. Tem para toda a família, desde os jovens, tem até um núcleo de crianças, né, que se reúnem na casa de um dos nossos núcleos ali. Então pode ter certeza que tem também um para você. E tudo isso que nós vivemos durante a semana, a gente vem aqui hoje só para agradecer a Deus, celebrar, contar das bênçãos que o Senhor tem feito em nossa vida, e é assim que a igreja funciona, é assim que a igreja tem funcionado durante tantos séculos, celebrando e contando o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Como diz o versículo-chave da nossa série, né? Atos 4:20, não podemos deixar de falar de tudo que vimos e ouvimos. Glória a Deus pela vida do Wallace, de toda essa família. E hoje também é dia de uma celebração muito especial, porque a família da irmã Maria José Cobb está em celebração junto com a ADR, porque hoje ela está completando 90 anos de idade. Não sei se ela está por aí. Está ali, ó, o irmão Cobb está ali, a irmã Sônia. Deus abençoe sua vida, viu, irmã? 90 anos de idade. Deus queira que eu chegue até lá, pelo menos metade está bom. Deus abençoe, irmã. Muito bom, estamos muito felizes pela vida da senhora e da sua família, que é muito querida aqui. Depois passa lá perto dela, dá um parabéns para ela, viu? Quem quiser dar um presente também, eu tenho certeza que ela recebe. E nós estamos hoje celebrando também, porque estamos aqui com algumas pessoas, alguns visitantes que eu quero apresentar. E se você faz parte da ADR, dá um abraço nessa pessoa que está aí pertinho de você. Nós temos aqui o irmão José de Arimateia, ele é amigo do Marcelo, né? Eu vi o Marcelo por aí, cadê o Marcelo? Está ali, ó. O José está ali, dá um abraço nele aí, o pessoal está aí, ó. Deus abençoe, muito obrigado pela sua visita. Está junto com o Marcelo Arcino, o Marcelo sempre trazendo alguém. Deus abençoe, Marcelo. Temos também hoje o Sérgio e a Kátia, são convidados do pastor Edson. Cadê o Sérgio e a Kátia? Não sei, estão ali, ó, com o pastor Edson. Deus abençoe a vida de vocês, são muito bem-vindos. Que o Senhor possa ministrar o coração de vocês essa noite. Quem estiver aí perto, dá um abraço neles também. Assim como o Valdir, a Márcia e a família, que são convidados do pastor Clarindo e da pastora Miriam. Estão aí? Estão aqui na frente, né? Deus abençoe, já cumprimentamos. Quem estiver aí perto também puder dar um abraço neles, cumprimentá-los com a paz do Senhor, são muito bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa falar o coração de vocês também nessa noite. Glória a Deus. São esses nossos visitantes. Por acaso tem alguém que é a primeira vez ou a segunda que está nos visitando hoje, está vindo aqui nessa igreja e não foi apresentado, não foi anotado o nome, quer se manifestar? Faz assim com a sua mão, só para que alguém possa dar um abraço aí em você. Se não são esses nossos visitantes, o resto são de casa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando os irmãos que nós temos a nossa missão no Haiti em outubro. A gente tem um vídeo muito especial que a gente vai soltar para a conscientização de todos os irmãos. Lembrando que ainda recebemos doações aí para o Haiti. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, tudo bem? Nós chegamos na reta final do nosso planejamento para a nossa missão em Tiloli, no Haiti. E eu quero dividir com você a nossa necessidade para alcançar lá 103 crianças. O sucesso de nossa missão passa pela sua participação. Recebemos um bom número de roupas que levaremos e pelo qual sou grato.
Porém, queremos alcançar 103 crianças e as roupas que recebemos são na grande maioria para adultos. Nosso projeto pretende levar a antena Starlink e atender 103 crianças como estratégia para alcançar as famílias. Para tanto, nós precisamos de doação de roupas de crianças de 2 a 10 anos e da sua oferta de amor. Irmãos, é super importante a sua doação. Para doar, acrescente 0,1 centavo ao final de cada valor, nas transações via Pix ou nas maquininhas. Se a sua doação for em dinheiro, procure um dos nossos obreiros, que ele irá fornecer um envelope específico do Haiti. Vamos juntos alcançar a todos em Tiloli. Muito bom. Então, se você pode fazer parte disso, vamos todos alcançar junto ali em Tilori, no Haiti. Tenho certeza que vai ser uma viagem muito especial. Estão vendo os nossos missionários ali, o João Batista e o Cris. Tem o Fernando Moura também. E eu tenho certeza que eles vão trazer muitos testemunhos do que vão viver ali. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, do capítulo 8, versículo 7. 2 Coríntios 8, verso 7. O apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas aos Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda carta que a gente tem registrado na Bíblia aos Coríntios, ele faz alguns elogios a essa igreja. Lembre-se que o apóstolo Paulo planta essa igreja, e agora é uma carta pastoral que ele está mandando para essa igreja, aqueles irmãos que estavam ali na região de Corinto. E o apóstolo Paulo, ele faz alguns elogios, como por exemplo, a riqueza deles nos dons espirituais. Era uma igreja que tinha uma grande manifestação de dons espirituais, a esperança na volta de Jesus Cristo também, a capacidade deles de se arrepender e obedecer a cada exortação que o apóstolo Paulo dava. Mas o apóstolo Paulo também vai puxar a orelha deles em algum sentido, vai dar algumas exortações nessas duas cartas em que ele escreve aos Coríntios. Mas algo que chama atenção agora no versículo 7, o apóstolo Paulo ele dedica esse capítulo 8 para falar sobre uma oferta que ele está levantando. Porque lá em Atos 2 a gente lembra que a igreja começou a crescer, recebeu o Espírito Santo, e de 120, 150 pessoas passou para 3.000, depois para 5.000, e aí precisava de recursos para manter aquela obra em Jerusalém. Então a igreja vai crescendo e o apóstolo Paulo se compromete em cada lugar que ele viajar, cada lugar que ele passar, em tentar fazer uma oferta, uma colheita, uma colaboração, uma contribuição, né? Vai passar pelas igrejas e pedir uma contribuição para levar para a igreja de Jerusalém, porque a obra do Senhor é feita também com as nossas finanças, da forma como a gente pode. E ele vai então chamar a atenção aos coríntios, e é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje também na DR, porque o Senhor tem se manifestado de tantas formas aqui na nossa igreja. A gente ouviu testemunhos sobre os núcleos evangelísticos, a gente louvou o Senhor aqui com uma forma tão excelente, como tem sido apresentado pelo coral e orquestra, pelo praise, pelos jovens. E o Senhor tem se agradado de cada louvor que tem sido apresentado na nossa igreja. Mas eu tenho certeza que o Senhor também tem se agradado da forma como a gente tem contribuído. Essa viagem para o Haiti só vai ser possível se você e eu fizermos alguma coisa financeiramente por eles. Nós cremos que ela pode ter muito mais resultados se nós nos comprometermos a colaborar com aquilo que está acontecendo no Haiti, assim como aqui na DR. A gente só pode avançar como igreja se a gente se entende como família aqui, e cada um fazendo a sua parte, não fica pesado para ninguém. Então o que o apóstolo Paulo fala aos coríntios é: no entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que tem por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. O apóstolo Paulo fala que isso é um privilégio, não um peso, nem um fardo. Por isso, você que vai fazer isso hoje de bom grado, de bom coração, com generosidade, tenha certeza que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, sobre as suas finanças também. Se você crê nisso, curva a sua cabeça e ora comigo. Pai, nós te agradecemos, porque estamos aqui, Pai, e o Senhor tem suprido tanta coisa em nossa vida. Temos, Pai, uma casa, Senhor Jesus, para voltar hoje depois do culto. Nós temos roupa para vestir, alimentos sobre a mesa. E nesse momento queremos, Pai, contribuir, Pai, com as nossas finanças. Devolver a Ti, Pai, aquilo que é seu, Senhor.
Queremos, Pai, que com essa contribuição, com esse dízimo, com essa oferta, a igreja possa continuar prosperando, pregando o Teu Evangelho, que todo esse dinheiro arrecadado seja muito bem administrado, para dar auxílio às pessoas que necessitam, às famílias que precisam, Pai, de uma cesta básica, das ações que conectam, as contas que a nossa igreja precisa, Senhor Jesus, cumprir em pagar, e a viagem, Senhor, para o Haiti, Pai, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, em nome de Jesus, aonde o Senhor encontrar agora um coração sincero, uma oferta sincera, Pai, cada um que entende, Senhor Jesus, que esse privilégio de contribuir faz parte do nosso culto, da nossa adoração e da nossa vida em devoção a Ti, que o Senhor encontre também nessas casas, Pai, a paz, Senhor, que o Senhor leve, Senhor Jesus, para esses lares, a Tua paz, a prosperidade, a Tua bênção, que excede qualquer valor. Então, em nome de Jesus, abençoa agora cada ofertante, cada dizimista, que a nossa igreja possa continuar prosperando para a honra e glória do Teu nome, assim que oramos em nome de Jesus. Amém.
grande abismo que nos separa, quão grande o monte a me conter. Em desespero aos céus eu clamei e o seu nome declarei. No dia escuro a sua graça a minha alma invadiu. Está escrito, foi consumado, viva a esperança, é meu Jesus. Foi consumada quando o seu corpo ressuscitou, e do silêncio ouviu-se um brado: o meu Jesus já ressuscitou.
Aleluias, glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Que bênção maravilhosa estarmos reunidos mais uma noite na casa do Senhor, podendo glorificar, louvar, exaltar aquele que, como nós acabamos de cantar, já ressuscitou. Ele é a nossa esperança viva. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos, agradecer aos nossos pastores pela confiança, dizer que é sempre uma honra e um grande desafio estarmos aqui, mas estamos aqui para servir a Deus e que a palavra dele fale aos nossos corações essa noite. Amém? Irmãos, nós estamos nesse bimestre, nessa série que tem por título Alcançando a Todos, onde o foco é nos lembrar e nos fazer refletir e nos impulsionar nessa grande responsabilidade que nós, enquanto igreja do Senhor, temos de não apenas reter para nós o privilégio da salvação. É tão bonito cantarmos juntos, reunidos aqui, é glorioso, mas Jesus não nos chamou para segurarmos. Jesus nos chamou para passarmos adiante aquilo que nós recebemos dele. E eu quero hoje compartilhar com os irmãos uma mensagem, acredito que já está ali na tela, baseado em um episódio sobre a vida de Jesus, que talvez é o mais icônico em relação a esse tema, que é o que os teólogos ou os escritores da Bíblia chamaram de a grande comissão. Esse episódio da vida de Jesus, ele está escrito 5 vezes na Bíblia. Ele está escrito em 5 livros diferentes. Eu não sei se isso seria um recorde de um mesmo episódio replicado várias vezes na Bíblia, mas esse é escrito 5 vezes em 5 livros em sequência por 4 escritores diferentes. E hoje eu quero, junto com os irmãos, refletir um pouco sobre esse acontecimento especificamente e tentando entender o que cada um dos escritores bíblicos que registram esse episódio trazem de informação relevante para nós. E hoje nós vamos ter uma experiência aqui, eu já quero estimular os irmãos a fazerem isso sobre outros pontos. Quando a gente lê a Bíblia, é comum alguns episódios serem repetidos, replicados em textos diferentes, acontece no Antigo Testamento, acontece no Novo também. É interessante nós fazermos essa comparação, porque são muitas vezes escritores diferentes, que nos trazem informações a mais relevantes e complementares. Antes de entrar no episódio, só para dar o panorama dos livros da Bíblia, os irmãos sabem muito bem que a segunda parte da Bíblia, o Novo Testamento, ele começa com os 4 livros que registram a história da vida de Jesus. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, chamados de evangelhos. E a palavra evangelho quer dizer a boa notícia, a boa nova, a boa novidade que é entregue à humanidade, que é a encarnação, a vida, o nascimento, o ministério, a morte, a ressurreição do nosso Salvador, que é o próprio Deus. É nisso que nós acreditamos. Os evangelistas então se dedicam exclusivamente para dizer o que aconteceu do nascimento até a ressurreição e a volta do nosso Senhor aos céus. E são escritos lá por Mateus, Marcos, Lucas e João. Em sequência, quando acaba o livro de João, e a gente vira uma página, a gente já vê o livro de Atos dos Apóstolos, que é escrito também por um dos evangelistas, que foi Lucas. E ele começa o livro de Atos não falando sobre os apóstolos, mas começando pelo fim da vida de Jesus. É como se fosse um Lucas 2, né? Poderia chamar de Lucas 2, ao invés de Atos dos Apóstolos. Mas o livro de Atos começa com justamente o episódio que Lucas narra no fim do seu evangelho. Então depois os irmãos, com mais detalhe, mais calma, leiam lá e analisem com mais detalhes esse cenário. Dito isso, vamos entrar no episódio propriamente dito. Nós acabamos de cantar e foi muito propício, parece até que eu tinha combinado, mas ninguém combinou nada, é o Espírito Santo que combina tudo e a gente simplesmente segue o que ele nos manda. A parte da ponte do louvor que o coral e a orquestra acabaram de cantar, diz justamente o quê? Sua promessa foi consumada quando o seu corpo ressuscitou. E do silêncio ouviu-se um brado, que o sepulcro
Como que é? Obrigado. Aqui eu conheço outra versão também, então mistura. Que o nosso Jesus já ressuscitou e a vitória ele conquistou. O que isso tem de relevante? Vamos voltar na história de Jesus. Jesus, quando está exercendo o seu ministério aqui na terra, ensinando os seus discípulos, andando juntamente com eles, em algumas oportunidades ele disse: eu vou morrer. Se preparem, porque eu vou morrer. Eu vou morrer. Ele repetiu algumas vezes. Mas eu não vou ficar morto. Vão se passar 3 dias e eu vou ressuscitar, porque eu sou Deus e Deus não fica morto. Deus vence a morte só mata quem não é Deus, e como eu sou Deus, eu não morro, mas eu vou morrer para comprar e conquistar a salvação, vencerei a morte e voltarei à vida, eu ressuscitarei. Então Jesus disse: eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Ele falou algumas vezes, e de fato aconteceu. Chegou a Páscoa, Jesus se reúne, celebra a ceia com seus discípulos, é preso, morto, os irmãos conhecem a história, e ao 3º dia ele ressuscita. Dizem os escritos, diz a história bíblica, que quando Jesus ressuscita, ele fica meio que ali escondido, ou só de olho, esperando chegarem 2 pessoas para tratarem o corpo, como era costume da época. Vão então as 2 mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, até o sepulcro, até o túmulo onde Jesus estava, e lá, elas quando chegam, elas se deparam com a cena que nós acabamos de cantar. A pedra já estava removida e não tinha corpo lá. Pensaram que tinha roubado, sei lá. E quando elas chegam, nós ouvimos e lemos uma das frases que nós cantamos com maior júbilo, né? Porque vocês estão buscando entre os mortos aquele que está, ele não está aqui, porque ele tinha falado que ele ia ressuscitar, não tinha? Ele não prometeu que ia ressuscitar? E ele cumpriu. E elas então, assustadas, né, porque o anjo fala isso para elas, elas se viram, e andando ali no redor do sepulcro, elas se deparam com um suposto jardineiro. Eu não sei exatamente se Jesus de fato colocou roupa de jardineiro, se jardineiro naquela época usava um uniforme especial. Fato é que elas olharam para o jardineiro e perguntaram: onde está o meu Senhor? Pergunta, antes de Jesus morrer, elas conheciam Jesus? Se Jesus viesse na direção delas, de qualquer lugar que viesse, sabe quando você anda na rua e encontra alguém que você conhece? Elas reconheceriam Jesus antes da sua morte? E por que agora elas olham na face de Jesus e perguntam: onde está o meu Senhor? E aí Jesus olha para ela e chama pelo seu nome. E aí dá um estalo na mente: opa! Ela reconheceu a sua voz, o chama de mestre, fica maravilhada e o adora. Aí Jesus fala: agora vai e conta para os outros que você acabou de me encontrar. Passada essa cena, Jesus sai do ambiente, e diz o relato bíblico que ele encontra mais 2 discípulos, que estavam andando pelo caminho, fazendo o quê? Lamentando a morte de Jesus. E Jesus encosta do lado deles, e começa a conversar sobre ele mesmo, provavelmente em 3ª pessoa, né? Realmente, aquele Jesus, né? Sofreu, coitado, foi triste, foi duro. O próprio Jesus estava do lado deles, e eles andando e falando. Tinha até o hino que a gente canta antigamente, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. E quando eles sentam dentro da casa, Jesus parte o pão, é aí que dá o estalo. Eles ficam um longo tempo do lado de Jesus. E aí quando eles se deparam que é Jesus, Jesus some da frente deles. E Jesus já tinha falado para Maria Madalena: avisa os discípulos que eu vou encontrá-los. Manda eles irem lá que eu vou encontrá-los. E chega esse momento. E quando Jesus chega, a notícia da ressurreição já havia chegado. Jesus já havia feito com que as pessoas informassem aos discípulos, e aqui focando nos 11, propriamente dito, que ele estava vivo. E o primeiro cenário curioso que acontece, que os 4 evangelistas escrevem, Mateus, Marcos, Lucas e João,
os 4 dizem a mesma frase. Jesus aparece e eles duvidaram que era Jesus. Pessoas que andaram com Jesus, que tinham recebido uma promessa de Jesus. Jesus falou, eu vou morrer, e morreu. E Jesus falou, eu vou ressuscitar, e ressuscitou. Eles não acreditaram que era Jesus. Mateus só escreve isso. Quando Jesus chega, alguns o adoram e outros duvidam. Marcos nos traz uma informação a mais. Marcos diz o seguinte: Jesus, por conta dessa dúvida, ele lhes censura, chama a atenção, dá um puxão de orelha, fala, como assim? Que incredulidade é essa? Não fui eu aquele que mostrei, provei 500 vezes que eu sou Deus, que disse que ressuscitaria, de fato ressuscitei, estou aqui. Por que vocês não acreditam em mim? Jesus chama a atenção. E Lucas e João nos trazem uma outra informação. Jesus teve que provar para eles que ele era de carne e osso. Lucas chega a escrever que Jesus primeiro mostra os ferimentos, mostra a mão, mostra o pé, mostra aqui a costela que foi perfurada, e mesmo assim, primeiro eu acho que o receio deles era, será que não é um impostor? Aí Jesus fala, não sou impostor porque eu estou furado. Aí eles falam, bom, só quem recebeu esses furos recentemente que nós sabemos foi Jesus. Será que não é um fantasma? E essa história de fantasma não é a primeira vez que aparece. Lá no barco, quando veio a tempestade, Jesus vem andando em cima, já acharam que era um fantasma. Aí Lucas escreve que Jesus pegou um pedaço de pão e comeu, porque fantasma não tem estômago, e fantasma não come. E Jesus falou, eu estou engolindo, o pão está entrando e está ficando, ou seja, sou eu que estou aqui. E João ainda traz a história lá do Tomé. O Tomé, o que não acreditou, falou, eu quero enfiar o dedo dentro do buraco da mão para saber se é ele mesmo, aí eu vou acreditar. Esse é o primeiro cenário. E Jesus se depara com uma grande dúvida na mente dos discípulos. E depois de adverti-los sobre isso, ele inicia a convocação para alcançar a todos. Mas antes de seguir, por que é relevante nós nos depararmos com a história da dúvida? Porque Jesus estava pronto para transmitir ou enviar, dar uma ordem aos discípulos para que eles saíssem para levar uma mensagem a outras pessoas. Como alguém pode anunciar algo em que não acredita? Se o próprio Jesus disse que ressuscitaria, por que eles estavam duvidando que Jesus ressuscitou, se eles estavam olhando para a face de Jesus? E era a face real, era físico, não era igual nós aqui, que nos deparamos com a presença gloriosa, mas espiritual de Jesus. Eles tinham a presença física, e eles mesmo assim não acreditavam. E a primeira advertência para nós, irmãos, é o seguinte: Jesus não chama pessoas que duvidam do que Ele é e do que Ele faz. A primeira grande lição, para nós conseguirmos alcançar a todos, nós precisamos acreditar na mensagem. Eu preciso de fato, quando levantei as minhas mãos, dizendo, eu entrego a minha vida a Jesus, quando fui, quando desci até as águas do batismo, eu de fato preciso acreditar que Jesus, Ele é verdadeiramente Deus, que desceu à terra, que se entregou, que venceu a morte, que venceu ao inferno, que ressuscitou, que foi para os céus e reina em glória com Deus, está aguardando o grande dia de vir nos buscar e de que nós de fato vamos para o céu. Como eu posso anunciar um céu que eu não acredito que existe? Como eu posso anunciar a operação de um Espírito Santo que eu não acredito que trabalha? Como que eu posso anunciar que existe poder no nome de Jesus se eu não creio no poder que há no nome de Jesus? É preciso que nós acreditemos. E a primeira pergunta que eu deixo para você responder na sua mente: você acredita? Você de fato acredita? O escritor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque a primeira coisa que a pessoa que dele se aproxima tem que fazer é o quê? Crer que Ele existe. Como que nós podemos crer em algo que nós não vemos? E como nós podemos levar isso adiante se muitas vezes a dúvida paira na nossa mente? E Satanás, ele faz questão de enfiar essa dúvida. Porque quando a dúvida chegar, automaticamente a mensagem não vai fazer efeito na nossa vida. Porque a gente vai ver na continuação aqui, Jesus faz questão de
tocar no ponto. É preciso crer, é preciso acreditar. Todas as vezes que você se ajoelhar, que você levantar suas mãos, você fechar os olhos, ou orar de olho aberto, você de fato precisa crer que Deus está te ouvindo. Você precisa crer que Deus de fato está operando. Você precisa acreditar que Deus de fato tem poder para curar os enfermos, que Ele tem poder para salvar, que Ele tem poder para libertar. É preciso acreditar, senão nós seremos como esses vendedores de produto que não gostam do produto que vende. A pior coisa é você comprar um produto de alguém que não confia naquilo que está vendendo. Você pergunta, é bom? Tem gente que gosta. Não é assim com Jesus. Não é tem gente que gosta, é de fato Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E eu creio, e eu quero convidar a você hoje, se existe um pingo de incredulidade na sua vida, nós vamos orar, e isso vai desaparecer no nome de Jesus, porque Ele de fato existe, Ele é Senhor, Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu, ressuscitou, e está sentado à destra de Deus Pai neste momento. Aleluias. Continuando, agora vamos sim para a grande comissão. Passada a advertência da dúvida, Jesus fala: dito isso, por gentileza, abra para mim Mateus capítulo 28, versículos do 18 ao 20. Então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Deixa para mim no versículo 18, por gentileza, pode deixar um pouquinho? Jesus faz questão de destacar para os discípulos o seguinte: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqui é curioso que as versões mais clássicas, a Revista e Corrigida, usam a expressão poder. De todo o poder me é dado nos céus e na terra. Inclusive, muito obrigado. Por que é importante nós destacarmos, e a nova versão internacional, ela destaca muito bem? Porque a palavra no original é diferente. É no sentido de que Jesus é a maior autoridade que existe em todo o universo. E por que ele fez questão de destacar isso para os discípulos? Porque os discípulos viviam num local onde eles eram proibidos de acreditar no que eles estavam acreditando. Afinal de contas, por que Jesus foi morto? Jesus não foi morto por uma pessoa, foi morto por um sistema. Era proibido crer em Jesus, e os discípulos estavam pensando talvez em suas mentes, em seus corações: eu vou acreditar, vou levar adiante a mensagem do Senhor, aquele que acabou de morrer, para eu morrer também? Ou então, pior ainda, como que eu vou anunciar uma mensagem se essa mensagem está sendo proibida de ser pregada? Eu consigo levar isso adiante? Não é possível. E Jesus dá o seguinte recado: você vai levar, porque não existe sinédrio, não existe sacerdote, não existe Pilatos, não existe César, não existe autoridade nenhuma que impeça que a mensagem de fato avance. E um dos maiores segredos, uma das maiores curiosidades da história da humanidade, irmãos, para quem gosta de história como eu, é que o evangelho por muitas vezes foi proibido, tentaram acabar, tentaram massacrar, e olha nós aqui, reunidos, dando glórias a Deus, ainda que a mensagem foi proibida. Não tem problema, Deus não está pedindo autorização para ninguém. A autoridade máxima precisa de autorização para que a mensagem avance, e Jesus estava dizendo: não se preocupa, se vocês têm receio de que o esforço vai ser vão, não vai ser vão, porque eu logo mais farei com que essa mensagem chegue até as próximas gerações. Eu gosto de pensar o seguinte, que Jesus, Deus, ele permite que alguém deixe esta vida quando tem certeza de que todo o ministério que aquela pessoa tinha para exercer já foi exercido. Quando tudo já foi transmitido, a pessoa tem o seu tempo encerrado, porque mais importante do que o instrumento é a mensagem. Os discípulos, que depois apóstolos, foram perseguidos, mortos, ou uns morreram de velhice mesmo, e as pessoas que vieram após elas da mesma forma. E nós não estamos aqui, irmãos? Todos nós somos frutos de alguém que já morreu, que também foi fruto de alguém que já morreu, que também foi fruto de alguém que já morreu, que também foi fruto de alguém que já morreu, até chegar em Jesus. Então paremos de nos preocupar com as estruturas terrenas, se a autoridade maior está lá em cima.
Quem sou eu para ter medo ou ter receio? Não, hoje eu não vou pregar. Já pensou se os nossos queridos que vão lá semanalmente fazer o evangelismo na praça, falam, não, eu não vou lá não, porque vai que alguém não deixa a gente pregar. Mas para quem Deus tem que pedir autorização para que a sua mensagem seja transmitida? Inclusive, existe um pregador, não lembro quem falou, aí vocês que são mais inteligentes do que eu me lembro, que dizia o seguinte: pregue o evangelho, e se necessário for, use palavras. A mensagem vai, irmão, ela vai andar, não se preocupa. Se Deus falou fala, então só fala. Como ela vai chegar, isso aí é problema de Deus. Não queira fazer você a parte que é de Deus. E Mateus deixa isso bem claro, a autoridade é minha. Então só transmite a minha mensagem, porque eu já autorizei. É mais ou menos o que aconteceu com Moisés lá no Egito. Moisés, quando Deus chama ele lá no Monte Horebe, com a sarça ardendo, né? Ele fala, como que eu vou chegar lá na frente do faraó? Eu que acabei de sair fugido de lá, que matei alguém, vou falar, eu estou aqui para você libertar o povo. Com uma mensagem tão assim, revolucionária. Deus falou, diga para o faraó que o eu sou te enviou. Quem é faraó perto do Senhor Supremo dos céus e da terra? É isso que Jesus estava falando para os discípulos. Apenas anuncie, não se preocupe com a estrutura, não se preocupe com os governantes, apenas anuncie a mensagem. Continuando aqui, Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 18, a mesma história no segundo livro. Por gentileza, pode colocar na NVI, por favor, tá? Obrigado. Ele lhes disse, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E é isso. O que Marcos nos traz de informação que Mateus não trouxe? Mateus, ele destaca a mensagem de Jesus dizendo, eu tenho autoridade. Marcos, por sua vez, dá um outro destaque para o que Jesus disse naquele dia. Marcos destaca que Jesus disse que a mensagem, ela não é simplesmente um discurso bonito, uma filosofia de vida. Marcos relata que Jesus disse que a mensagem tem que ser transmitida e aquele que crer será acompanhado de sinais. Que sinais são esses? Jesus disse que a mensagem, mais do que um discurso bonito, que de fato é maravilhoso, lindo, talvez o maior da história, ele carrega consigo o poder de expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpente, ainda que seja exposto a algo venenoso não vai morrer, e cura de enfermos. E Jesus ainda tinha dito antes, aquele que crê em mim fará obras ainda maiores do que aquelas que eu fiz. A mensagem do evangelho, se você de fato crê, você não faz ideia do poder que isso tem, mas não faz a menor ideia. Se eu perguntasse aqui agora, eu abrisse o microfone livre para quem quisesse dizer o poder que a mensagem tem, o impacto que ela teve na sua vida, vocês conhecem pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, talvez mortos que foram ressuscitados, tudo pelo poder que essa mensagem carrega. Há um poder sobrenatural junto com essa mensagem, irmãos, tão forte, que se nós tivéssemos um pingo de noção assim diária, daquilo que essa mensagem tem poder de fazer, o próprio Jesus falou, quem tivesse a fé do tamanho de um grãozinho assim de mostarda, o monte, mudaria de lugar. A mensagem, ela é muito poderosa, mas muito poderosa, e Marcos nos acrescenta exatamente isso, que junto com o discurso, vem o sobrenatural. E quando você anunciar a mensagem do Senhor, você não anuncia apenas que Jesus morreu e que Ele ressuscitou, mas você anuncia que Ele faz tudo isso até hoje. Lucas capítulo 24, versículos 46 a 49, diz o seguinte, ele lhes disse, está escrito que Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia,
e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos de... A mensagem é poderosa, sim ou não? Marcos já disse isso. Quer dizer, Jesus disse, Marcos só escreveu. Jesus já tinha dito. Ele tem autoridade, a mensagem tem poder. E quem estiver portando a mensagem terá a sua autoridade e o seu, mas o poder tem que vir primeiro. Porque às vezes nós ouvimos a mensagem e ficamos empolgados. Eu vou começar, calma. Você já está preparado, será? Já tem preparo suficiente? Já entendeu tudo aquilo que Deus espera de você para que agora você vá adiante? Deus nos chama também a isso, irmãos. Muitas vezes nós, no ímpeto, no ânimo, talvez até numa falsa arrogância, achamos que estamos prontos para fazer conquistar o mundo. É por isso que Deus coloca em nossas vidas pessoas que nos ensinem, que nos instruam. O que eu vou anunciar se eu nem sei o que eu tenho que anunciar? E Jesus fala, você primeiro tem que aprender. E o poder não está na sua vida, o poder vem de cima. E onde que você tem que ficar para o poder chegar? Aqui. É aqui que o poder vai ser derramado sobre a sua vida. Não ache que lá na sua casa, esse falso discurso dos tais desigrejados, que eu não preciso de igreja, não, eu fico em casa, falo com Deus, eu faço o que eu quiser, eu anuncio, eu prego e tal. Não, fica na Jerusalém onde Deus te colocou, para que você primeiro seja revestido de poder, comece a pregar por Jerusalém e depois você chega no Haiti. Mas os irmãos que estão indo para lá, eles já receberam o poder. Talvez muitos de nós não estejamos prontos nesse sentido. Será que nós já estamos prontos? O poder já está sobre a nossa vida? Será que nós já experimentamos? E Lucas deixa isso bem claro. É necessário que a mensagem seja transmitida por aquele portador que antes tenha recebido o poder. E esse poder aqui é diferente do poder que Mateus escreve. Lá Mateus fala de autoridade, a palavra em grego até é diferente. Aqui é a palavra que é mais comum, mais conhecida, que é o dunamis. O dinamismo é aquela energia de criar algo que é quase que uma explosão. É isso que Jesus disse que derramaria sobre os discípulos e que Ele fala para nós hoje. Se você quer ser minha testemunha, se prepare para receber poder, porque eu vou derramar. E Ele derrama mesmo, irmãos. E como derrama? Aleluia. Além disso, João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Mesmo episódio, olha o que João escreve. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Como o Pai me enviou, assim eu também os... Jesus equipara o nosso ministério ao ministério que Ele recebeu de Deus. O ministério que Jesus recebeu era para salvar a nossa vida. E o seu ministério, o meu ministério é para quê? Para salvar vidas. Você foi chamado para salvar vidas, irmãos. É por isso que tem até aquela passagem, aquele hino, como que é? Até esqueci. Eu estou lembrando de hino velho agora, que fica difícil, né? Quantas almas poderiam... Como que começa mesmo? Posso, tendo as mãos vazias. Posso ao Senhor me apresentar? Quantas almas eu entreguei? Não, Senhor, mas no seu nome eu cantei 50 vezes na igreja. No seu nome eu tocava violão. Tá, mas e quantas almas foram alcançadas pelo seu talento? Ah, não sei, acho que nenhuma, porque eu estava dentro da igreja só e era... Irmãos, não. Jesus espera que a nossa vida seja um mecanismo para salvar outras vidas. Quem quer salvar apenas a si mesmo é o mais miserável, é o egoísta. E Jesus não chama egoísta. Jesus fala, a minha mensagem é para ser transmitida, não para ser retida. Se você quer reter, desculpa, você não entendeu nada. Jesus quer que você transborde, enche de uma forma que todo mundo em volta vai se beneficiar pelo poder que está na sua vida. E continuando, no livro de João, capítulo 20, versículo 22. Depois de dizer isso, Jesus soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Essa palavra soprou aqui, que João escreve, é a mesma da tradução
do Antigo Testamento para o grego, que foi utilizada para descrever o ato que Deus faz lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, quando está escrito que ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Quer dizer o quê? A vida que há no homem é uma extensão da vida de Deus. Assim como Jesus novamente fala, o poder que habita em mim, a partir de agora também habita em vocês. Por meio de quem? Do Espírito Santo. E Jesus sopra e dá vida aos seus discípulos para que eles possam ir adiante e pregar a mensagem. Passamos para o próximo livro, Atos capítulo 1, versículo 8. Lucas escreve o seguinte: vocês receberão o poder. É o mesmo poder que ele tinha escrito lá no seu livro, no seu evangelho. Quando o Espírito Santo, que João escreveu, descer sobre vocês, e aí sim vocês serão as minhas. Irmão, a palavra testemunha, o sentido dela no original equivale, inclusive o termo grego é a mesma palavra que quer dizer mártir. Quem é o mártir? E a gente sempre fala do Estevão, né? Primeiro mártir é o Estevão, né? Mártir é aquele que leva pedrada na cabeça até morrer. Não é isso. Pode ser também, mas não só. Mártir é toda aquela pessoa que dá a vida como forma de transmitir uma mensagem que faz parte da sua própria natureza. No grego tradicional, testemunha era só alguém que tinha visto alguma coisa. A tal da testemunha ocular servia tanto para registros históricos quanto para um tribunal. A testemunha que vai lá para dizer algo em favor de alguém ou contra alguém, isso era ser testemunha. E a palavra mártir queria dizer isso. Mas ela ganhou uma conotação muito maior depois que os cristãos passaram a pregar a mensagem. Porque os cristãos se auto-intitulavam as testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A ponto de, se necessário for, com a minha vida eu pago. Quem escreve isso é o escritor dos Hebreus. Capítulo 12, versículo 1 de Hebreus. Abre para mim, por gentileza. Hebreus 12, 1. Diz o seguinte: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalhe, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que está proposta para nós. Que nuvem de testemunhas é essa? É só abrir Hebreus 11 e ler a tal da galeria dos heróis da fé. E o final, o escritor até escreve: eu não vou ter tempo de falar de tanta gente, pessoas que deram a sua vida para que vocês fossem alcançados. Sabe por que nós estamos aqui hoje, reunidos nesse templo confortável, com esse ambiente tão gostoso, compartilhando da presença de Deus? Porque alguém deu a vida para nós estarmos aqui. Alguém foi testemunha de verdade. E o poder que eles receberam não foi um poder para ficar segurando aqui, foi um poder para, se necessário for, entregar a vida. A vida daquele que recebe poder deixa de pertencer a ele, se torna do próprio Deus. E ela tem que ser entregue em lugar, em favor desse grandioso ministério. E, como eu já tinha dito lá no começo, Jesus prometeu, ele tinha avisado, né? E ele prometeu que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Ele morreu? Ele ressuscitou? E aí, eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Cutuca o irmão que está do seu lado e diz o seguinte: Deus promete e Deus cumpre. Ele prometeu que enviaria o Espírito, e o que ele fez? Atos capítulo 1, 2, versículo 1 ao 4, por gentileza. Vamos ficar em pé, irmãos? Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. Algumas versões digam um vento impetuoso. E encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos, aleluia, todos, absolutamente todos,
foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Hoje o que Deus nos chama a essa grande responsabilidade de levar e alcançar os outros é: você vai alcançar, mas você precisa de poder primeiro. E o Espírito Santo está aqui para revestir a sua vida. Nós vamos louvar um louvor agora com praise. Enquanto isso, eu quero que você comece aí a meditar, refletir e diga assim: Senhor, eu quero o seu poder. Aleluia. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Aleluia. O Espírito Santo está neste lugar. Espírito Santo de Deus, nós estamos ansiosos pelo teu poder. Nós estamos aqui, aleluia, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração. O nosso coração é o teu altar, Espírito Santo. Nós queremos alcançar vidas, mas nós só poderemos fazer isso com o teu poder, com a tua glória, com o teu Espírito. Oh, xarabacante, o inimigo Espírito Santo, pouse neste lugar. Alcance vidas, alcance pessoas. Aleluia. Esse Espírito está disponível para você hoje. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que nunca se deparou com esse Espírito Santo. Se você quer sentir esse Espírito Santo hoje, esse é o momento. Ele quer se derramar sobre a sua vida. Se você quer receber o Espírito Santo nessa noite, nós vamos orar por você. Vem aqui. Se você talvez já sentiu e esqueceu do sabor, perdeu o ímpeto, não tem visto os sinais, os milagres, os prodígios, as maravilhas, o Espírito Santo está aqui hoje e Ele vai descer sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Nós somos teus, Senhor. Aleluia. Os teus filhos estão aqui porque eles acreditam na operação do teu Espírito Santo. A Bíblia diz que tão logo o Espírito havia descido sobre a vida dos discípulos, Pedro com uma pregação conseguiu alcançar 3.000 almas. Com uma única pregação. Tão logo o Espírito Santo estava sobre a sua vida, talvez questão de minutos, talvez questão de nem uma hora. O Espírito Santo faz o impossível, aquilo que você não enxerga que é possível, é para isso que o Espírito Santo está na sua vida. Aquilo que você acha que não acontece, o Espírito Santo diz: acontece sim, porque eu tenho toda a autoridade e eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Se existir alguém também nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus e gostaria hoje de se aproximar desse Espírito Santo maravilhoso, esse é o momento. Nós queremos te convidar, venha. Nós vamos orar por você e certamente o Espírito Santo está aceitando a Jesus hoje. Glórias a Deus, nós temos uma vida aqui. Deus abençoe, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor por essa vida? O Espírito Santo está fazendo o impossível nessa noite, irmão. Aleluia. Teu é o poder,
diga, te damos honra. Nós te damos toda a honra e toda a glória, Jesus. Santo de Deus, nós estamos aqui reunidos mais essa noite. Nós somos a tua igreja, os teus filhos, que ouviram um dia dizer que o Senhor Jesus veio a essa terra como forma humana, para morrer pelos nossos pecados, para alcançar as nossas vidas e para nos dizer: vai, alcance mais vidas. E nós estamos aqui reunidos, Espírito Santo de Deus, porque nós queremos mais e mais e mais de Ti, mais e mais e mais da Tua presença, e nós Te louvamos, porque hoje mais um dia, o Senhor tem alcançado vidas, como não tem sido diferente. Eu Te louvo pela vida dos Teus filhos que estão aqui entregando a sua vida para Ti. Eu Te louvo, Espírito Santo, porque a Sua presença é real entre nós, e eu Te peço, Espírito Santo, não esteja apenas agora, esteja continuamente. Nós não queremos a Sua presença somente agora, nós queremos a Sua presença o tempo todo. Nós não queremos o Teu operar, o Teu sobrenatural apenas agora, nós queremos todos os momentos, da hora que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir. Nós queremos, meu Deus, que assim como os grandes pregadores da história, a nossa sombra seja poderosa, não por nossa causa, mas porque o Teu Espírito Santo é poderoso. Que o Teu poder esteja sobre nós, que o Teu poder esteja sobre essa igreja, que nós possamos alcançar, mas alcançar com base no Teu poder, porque é isso que de fato convence o homem. É o Teu poder, Jesus, é o Teu poder que é derramado sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Permaneça assim como está, você está, todos nós assim em pé, que coisa maravilhosa. Ao final desta bela palavra, maravilhosa palavra que Deus nos deu, na instrumentalidade do seu filho, nosso irmão, amigo, Gustavo Fraga. Sua mãe está aí, né? Que bom, né? Quem mais está? A Tuane é membro daqui, né? E mais alguém veio junto? Deus te abençoe. É bem-vindo aqui também. Coisa linda. Que Deus continue te usando, Gustavo, na ministração da palavra de Deus. Essa série maravilhosa. Domingo que vem ainda tem mais um pouquinho nessa série, né? Alcançando a todos. E estamos cada vez mais nos aproximando, né? De algo espetacular, extraordinário, fantástico. O Dito, né? Está aqui, alegre. Está alegre, né, Dito? Olha o sorriso dele, como é que está bonito, gostoso, maravilhoso. Que Deus te abençoe grandemente. A irmã Márcia, que Deus te abençoe grandemente, viu? E a sua família que veio aqui cooperar conosco, que é uma bênção. E o Gustavo foi muito feliz na exposição. Nós vamos para casa durante essa semana, remoendo esta palavra e sempre pensando: será que eu tenho alguma dúvida ou não? Você que ainda tem alguma duvidazinha, mas que hoje você possa sair daqui sem dúvida nenhuma no seu coração. Que Deus abençoe Gustavo, a sua família, grandemente. Deus tem levantado grandes pregadores aqui na ADR. E o Gustavo veio somar conosco. Professor universitário, ele dá aula de direito. Qual a área do direito, Gustavo? Constitucional. Ele é quase dono da universidade já. Então, uma bênção maravilhosa.
e Deus tem abençoado grandemente, mas tem dedicado, né? O importante, e ele falou uma coisa muito séria na mensagem, que não é somente a palavra, que ele faz a defesa oral, né? Muito bem, mas ele tem o poder do Espírito Santo, que faz toda a diferença. Não adianta você saber muito, estudar muito e ter muita técnica, mas o importante é ter a unção do Espírito Santo. Vamos orar pela família dele, o Mazinho, o pai dele, grande amigo de longa data. Ele passou por um golpe agora recente, perdeu o pai, mas ele está aqui em São Paulo, tá? Eu quero conversar com ele, talvez até ter um almoço com ele, qualquer coisa assim. Grande amigo, nós estamos orando e sabemos que Deus era aquele que conforta. Que testemunho bonito, irmãos, que o Wallace deu, né? O Wallace, que testemunho fantástico. E o Milan não está aí, não? Ele está aí, não está? Está lá no serviço, lá na frente. Testemunho fantástico, maravilhoso, não é? Maravilhoso daquilo que Deus faz. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Vamos para casa remoendo esta palavra e dizendo que o Espírito Santo, ele quer incendiar os corações para nós alcançarmos a todos. Amém, irmãos? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Deus abençoe a todos, uma boa semana, em nome de Jesus.